graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 9, Doutrinas Bíblicas, capítulo 4, a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. Amados, no capítulo 3, a doutrina de Jesus Cristo, Cristologia, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1, a humanidade de Jesus Cristo. Quais as duas provas da humanidade de Jesus Cristo? Tópico 2, o caráter e a obra de Jesus Cristo. Quais as qualidades distintas do caráter de Jesus Cristo? E hoje, no tópico 1, a natureza e obra do Espírito Santo. Amém? Amados, observe, a natureza do Espírito Santo se evidencia através da sua personalidade singular, da sua divindade, dos seus nomes e símbolos, conforme revelados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Espírito Santo é uma pessoa divina, e nós temos que entender isso. E ele tem nomes que o identificam como uma pessoa. 1 João, capítulo 2, versículo 1, e João, capítulo 14, versículo 16. Ele se identifica com o Pai, com o Filho e com todos os cristãos. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13, 1 João, capítulo 5, verso 7. Então, entenda, ele pensa, tem vontade própria, sente tristeza, revela, ensina, dá testemunho de nossa filiação com Deus, intercede, fala, comanda, testifica de Jesus. Amém? E aí, na frente, depois você dá uma pausa e você vê todas as referências que está falando sobre isso. Então, o Espírito Santo é chamado Deus e possui atributos divinos, como eternidade, onipresença, onipotência, onisciência. O Espírito Santo realiza trabalhos divinos. Observe, foi ele quem deu vida à criação e quem transforma o homem pecador em uma nova criatura por meio do novo nascimento. E quem levantou a Cristo da morte, mediante a ressurreição, etc. São diversos os nomes dados ao Espírito Santo, que provam a sua natureza divina, dentre os quais destacamos apenas os seguintes. Espírito de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Espírito de Cristo, Romanos 8, 9. Espírito Santo, Atos 15. Espírito de vida, Romanos 8, 2. Espírito de adoção, Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Amados, a Bíblia é um livro de figuras e símbolos. De forma específica, o Espírito Santo é mostrado nas Escrituras também através de símbolos, dentre os quais salientamos o seguinte. Primeiro, fogo. Lucas, capítulo 3, verso 16. Fala da sua grande força em relação às diversas maneiras de sua operação para corrigir os defeitos da nossa natureza decaída e conduzir-nos à perfeição. 2. Vento. Atos, capítulo 2, verso 2. O vento é invisível, porém real. Não o podemos tocar, nem o compreendemos, mas o sentimos. Observe, a palavra pneuma, que é usada em referência ao Espírito Santo, também é traduzida como vento, ar e fôlego. Né? 3. Água, rio, chuva. João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Em Jerusalém, no último dia da festa, Jesus exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso disse ele com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Amém? 4, óleo e azeite. Zacarias, capítulo 4, versículo 2 a 6. Nas Escrituras, o óleo era usado nas solenidades de unção e consagração de profetas, sacerdotes e reis. Então, é considerado símbolo do Espírito Santo porque era usado em rituais do Antigo Testamento, correspondente à operação real do Espírito Santo na vida do crente hoje. Né? 5, selo. Efésios 1:13, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. O selo é a prova de propriedade, legitimidade, autoridade, segurança ou preservação.
Essas palavras expressam a situação daqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Amém? Sexto, a pomba. Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, símbolo de pureza e da inocência de Cristo. Já para os discípulos no cenáculo, desceu em forma de fogo. Havia o que queimar, né? A dispensação em que vivemos atualmente é um tempo oportuno para as atividades especiais do Espírito Santo entre os homens, como aquele sobre quem pesa a responsabilidade de alcançar todo este vasto universo, encaminhando os homens para Deus. Muito antes do homem aparecer na Terra, e mesmo antes da Terra existir, o Espírito Santo já existia. A primeira parte de Gênesis, no capítulo 1, verso 2, apresenta uma cena singular. A Terra, uma massa informe, vazia e escura. Foi então que um raio de esperança brilhou, iluminando-a antes mesmo que Deus ordenasse o aparecimento da luz. Então lá diz o seguinte: e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Amém? Com inspiração singular, diz o patriarca Jó, que Deus, pelo seu Espírito, ornou os céus. Jó, capítulo 26, versículo 13. Isso é, através do Espírito Santo, não apenas formou o universo, mas também estabeleceu a ordem de ação de cada astro, do menor ao maior. Antes do dilúvio, em Gênesis, no capítulo 6, do versículo 1 ao 6, a terra estava corrompida. A maldade do homem não tinha limites. Era a depravação total da raça humana. E lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Apesar disso, Deus ainda deu ao homem uma oportunidade que durou cerca de 120 anos. Foi o tempo que demorou para a construção da arca, para que alguém se arrependesse. A atitude de rebeldia contra Deus e seu espírito, o homem continuou no pecado, pelo que foi destruído pelo dilúvio. Você conhece a história, amém? Mas nós pedimos aí desculpa, mas os cachorros hoje aqui dos vizinhos estão meio alvoroçados. Espero que não dê para atrapalhar a ministração. Continuando aqui. Então, dentre os grandes vultos em cuja vida o Espírito Santo encontrou lugar para operar, se destaca José do Egito, Moisés, os 70 anciões de Israel, Josué, Otoniel, Gideão, Jefté, Sansão, Saul, Davi, etc. Assim, podemos notar a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento em todos os passos, desde a criação, quer das coisas animadas, como das coisas inanimadas. A sua presença e o seu poder atinge a todo o universo. Por quê? Porque é Deus. Amém? Então, terminada a época do Antigo Testamento, começou o período interbíblico, período de mais ou menos 400 anos, quando parecia que o Espírito Santo estava em silêncio. Nenhuma voz profética inspirada pelo Espírito Santo for ouvida, proclamando a mensagem de Deus ao seu povo. Essa época de silêncio, no entanto, foi seguida por um período de atividades espirituais sem precedentes. Surge João Batista. Estava destinado uma missão de grande interesse dos céus. Por isso, o Espírito Santo manifestou-se nele desde o ventre da sua mãe. De modo especial, foi cheio do Espírito Santo. Então, observe, a presença do Espírito Santo no ministério de João Batista se evidenciou, primeiro, pela autoridade com que exortava o povo a preparar o caminho do Senhor. Lucas capítulo 3, versículo 2 a 4. 2. Pela firmeza com que anunciava a salvação de Deus, a manifestar-se em Cristo. Lucas capítulo 3, versículos 5 e 6. 3. Pela energia com que denunciava o pecado do seu povo, conclamando ao arrependimento para escapar do juízo eminente. Lucas, no capítulo 3, versos 7 a 9. 4. Pela segurança com que ensinava o caminho do retorno a Deus. Lucas, no capítulo 3, versículo 10 a 14. 5. Pela convicção com que predizia o caráter sobrenatural do ministério de Jesus, de quem era
precursor. Lucas, capítulo 3, versículo 15 a 18. Sexto, pela imparcialidade com que protestava contra o pecado do rei Herodes. Lucas, capítulo 3, verso 19. Bem? E Jesus? Jesus se identificou de forma tão plena com o Espírito Santo que viveu toda a sua vida terrena dependendo inteiramente dele. E a ele se sujeitou. Né? Primeiro, ele foi concebido, ungido, guiado e cheio do Espírito Santo. Segundo, que realizou seu ministério no poder do Espírito Santo. Terceiro, ofereceu-se em sacrifício pelo Espírito. Quarto, ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Quinto, que deu mandamentos aos apóstolos após a ressurreição, por intermédio do Espírito Santo. 6. Doador do Espírito Santo. Bem? Com relação aos crentes. Quanto à pessoa do crente, o Espírito Santo nele opera. Primeiro, batizando e habitando nele. João capítulo 1, versículo 32 a 34. Segundo, regenerando, selando e proporcionando-lhe segurança. João 3, do 3 ao 6, Efésios, no capítulo 1, versículo 13 ao 14. Terceiro, fortalecendo, enchendo da sua virtude. Efésios, capítulo 3, verso 16 e capítulo 5, do versículo 18 ao 20. Quarto, libertando da lei, do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Quinto, guiando, chamando e orientando para serviço especial. Atos, capítulo 13, versículo 2 e 4, capítulo 8, versículo 27 ao 29. E sexto e último, para nós encerrarmos, iluminando, instruindo e capacitando. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12 e 14, João, capítulo 16, versículo 13 e 14. Amém? Amados, na próxima aula, tópico 2, o batismo e os dons do Espírito Santo. Quais as 3 palavras que melhor explica a natureza do batismo com o Espírito Santo? Qual é o primeiro dos dons espirituais mencionados em 1 Coríntios, capítulo 12? Amém? Observe. Nós já vimos as características do Pai, vimos as características do Filho, e agora nós estamos iniciando o estudo sobre as características do Espírito Santo. Aquele que está com você todos os dias, que te capacita, que te fortalece, que te guarda, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então, observe a importância de nós estarmos buscando conhecer cada vez mais, para nós podermos ser mais úteis na obra do Senhor. Ele nos deu uma missão, amados, e nós temos que executá-la. Como representante dele, como embaixador do reino aqui na Terra. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se tem dúvidas, vai ali nos comentários, deixa o seu questionamento, nós estaremos te respondendo. E talvez a sua dúvida seja a dúvida de outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.